boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Do item 1 ao 6. Então, neste momento, nós vamos preparar para a nossa oração. Mestre Jesus, obrigado por estarmos aqui, que o Senhor esteja conosco, dando muita paz e luz, para que possamos falar sobre o seu Evangelho com muita tranquilidade, com um coração cheio de esperança e força. Obrigado, Mestre, por mais este dia. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estão conosco. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o início desse capítulo, ele fala sobre pagar o mal com o bem. E ele faz uma pequena citação dessa fala de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, e faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. E nesse início do capítulo 12 do Evangelho, Jesus vai falar um pouco para nós sobre este amor aos nossos inimigos. Que claro que ele sabe que não é uma tarefa fácil, mas ele trata esse sentimento de amor de uma forma diferente. Não é aquele amor fraternal que nós temos para com uma pessoa querida. Não é aquele amor que nós temos a uma pessoa do nosso convívio, mas é o respeito, é o não guardar rancor, não guardar mágoa daqueles que nos fizeram algum mal. Esse é o sentido máximo dessa frase do amar os vossos inimigos. Por quê? Porque não é fácil nós conseguirmos ter esse sentimento. Porque alguém nos magoa, alguém nos faz sofrer, ou dá uma chamada de atenção, faz uma crítica, a nossa tendência é ficarmos muito magoados. E mesmo alguma mancada, alguma situação em que a pessoa cometeu um erro ou nós cometemos um erro e isso foi evidenciado. Ou, muitas vezes, uma fala mal colocada. E por que não é uma tarefa fácil? Porque todos nós ainda temos muito orgulho e vaidade. E nós nos sentimos entristecidos e nós guardamos aquilo no fundo do nosso coração. E muitas vezes temos algumas atitudes, como por exemplo, lidarmos com um silêncio total, como que se o nosso silêncio fosse machucar a pessoa, porque nós queremos que ela sinta a indiferença. Então, muitas vezes, agimos como uma criança magoada e ficamos em silêncio, desprezamos, ou começamos a envenenar outras pessoas que estão no redor daquela, falando mal, construindo ali. Porque muitas vezes, quem cometeu algo que não foi tão bom é nós mesmos, nós que causamos. Então, precisamos nos livrarmos disso. Muitas vezes, quando nós entramos numa discussão, numa briga, nós criamos respostas mentais. E se nós não conseguimos falar para o outro, nós ficamos ali, no nosso pensamento, martelando cada palavra que nós queríamos ter dito. E nós ficamos com aquele sentimento de ódio, de raiva, de orgulho ferido porque foi ofendido, Não conseguimos aceitar o erro do outro, nem aceitarmos talvez o nosso erro, que nós causamos aquela situação. A gente quer ferir, a gente quer fazer a pessoa
sofrer o quanto que nós estamos sofrendo. E aí, Jesus traz para nós essa máxima do amar os vossos inimigos, que é o respirar fundo, que era o manter a calma, né? Buscar um melhor caminho para seguir. Porque se nós conseguimos orar por aqueles que nos fizeram mal e não desejarmos o mal, nós vamos estar numa marcha para a perfeição. Porque aqueles que nos marcaram com algo doloroso, eles estão levando em seu coração também esse sentimento. E como o amar ao próximo é o princípio da caridade, o amar os vossos inimigos é a aplicação mais sublime que a gente pode ter desse amar o próximo. Porque o inimigo, ele vai direto naqueles sentimentos e naquelas situações que nós temos mais escondidos em nós. Ele é o eixo do equilíbrio. Então, se nós consigamos nos desvencilhar deste orgulho, deste egoísmo, e levar até ele uma palavra amiga, uma palavra de consolo, nós vamos conseguir agir com esse amor que Jesus nos coloca. Que nós não vamos ter a ternura e a confiança que nós temos para com alguém que nós amamos, para com um amigo. Porque esse sentimento de confiança e ternura é algo construído ao longo do tempo, nas boas relações que nós temos. Então, se nós conseguimos apenas respeitar, não desejar mal e termos a mente tranquila com relação a esse inimigo, isso já vai nos ajudar muito. Por quê? Muitas vezes nós desconfiamos de outras pessoas, nós quebramos laços de simpatia e amizade, porque os nossos pensamentos, eles estão voltados para coisas não tão felizes. Então, Jesus pede a nós que possamos estar melhores, com os pensamentos elevados, para que nós estejamos em sintonia com o melhor, né? E aí, continuando a passagem do Evangelho, ele vai dizer sobre essa repulsão que nós temos naturalmente para com o inimigo. Sabe aquela antiga frase, o santo não bateu? O que acontece? Muitas vezes, os nossos fluidos, eles não se dão com os fluidos da outra pessoa, porque há um impacto, né? Quando nós encontramos alguém que não gostamos, o nosso coração, ele bate diferente. Nós agimos diferente, né? Não tem como nós termos o mesmo sentimento quando nós encontramos um amigo. E Jesus sabe disso. Então, o que ele coloca para nós? Não ter o sentimento, por exemplo, de vingança. Queremos nos vingar, né, a todo custo. Tentar perdoar de forma incondicional, né? Sem colocar barreiras para este perdão. Porque muitas vezes nós falamos, eu te perdoo, mas colocamos algumas restrições, né? Algumas coisas na frente desse te perdoo. E não é um perdão real, não é uma reconciliação real, né? Só conseguimos desejar o bem, conseguirmos se sentirmos felizes por a pessoa estar se realizando na vida. Não desejar que elas sofram, que elas se sintam tristes, né? Não desejar que elas fiquem nesse limbo, nesse mal. E ficar feliz pelo outro, conseguir estender uma mão, se necessário, para ele, ajudá-lo. Isso fará muita diferença, né? E não ter ações que vai prejudicar o outro, ou falas, porque muitas vezes a gente fala, eu perdoei, mas a gente vai construindo uma cadeia de situações para que a pessoa se sinta ruim, para que a pessoa faça algo, né? E aí a gente tem essa intenção de humilhar o outro, né? E agimos assim, muitas vezes sem refletir,
porque ainda temos esses sentimentos em nós. E se nós conseguirmos agir como esse mandamento de Jesus, do amar os vossos inimigos, nós vamos ter a confiança, nós vamos ter a fé, né? Fé que nós não somos apenas este momento presente, porque este momento presente é uma falha na nossa eternidade. Este momento presente, ele vai passar, né? Então, nós precisamos lembrar disso, porque aquele que acha um absurdo esse amar os vossos inimigos é alguém que não tem fé, alguém que vive o agora, o imediatismo, né? E vê o inimigo apenas como um ser nocivo que está perturbando a sua tranquilidade. E crê que a morte vai fazer com que a gente se livre dele. Porém, nós sabemos que a vida continua e que essas discórdias e essas coisas ruins que nós causamos em vida em alguém, elas irão para além túmulo, né? E aqueles que nós causamos algo mal, esses inimigos, eles vão estar remoendo essa situação também. Da mesma forma que nós ficamos remoendo e nos sentimos satisfeitos quando a pessoa está numa situação triste, eles também. E o que acontece? Ele explica nessa passagem uma situação chamada obsessão, porque esses inimigos que vão, né, para a vida maior, eles levam consigo esses sentimentos não tão bons com relação a nós. E aí eles vão lá no plano espiritual buscar a sua vingança de alguma maneira. E aí o que pode acontecer? Eles podem influenciar nós encarnados, deixando-nos irritados, agressivos, né? Trazendo alguns embaraços no nosso caminho, algumas situações que às vezes a gente não sabe explicar por que falou daquele jeito, por que agiu daquele outro. E de que maneira que a gente consegue se desvencilhar dessa obsessão? Através da oração aos nossos inimigos, através desse perdão sincero e também a sintonia que nós temos com Jesus, com algo maior. Por quê? Quando nós entramos em sintonia com algo maior, elevado, essas vibrações menores de sofrimento, né, inferiores, elas não nos chegam, porque nós somos luz, porque nós agimos no bem. Então nós não vamos passar por essa situação, né? Mas nós precisamos lembrar sempre que a vida continua, que ela não é só um momento presente. E se nós estamos ainda vencilhados ao mal, se nós ainda temos esse sentimento voltado para o mal, e os nossos irmãos em humanidade também têm, é momentâneo. Ninguém nasce mal, morre mal e será mal para sempre. Nós estamos num processo de desvencilhar de nós esses sentimentos ruins. Aos poucos nós vamos retirando, né, essas coisas ruins, essa maldade do nosso coração, dando lugar para a figura de Deus, de Jesus, com paciência, com resignação, né, com a mente elevada. Quando nós não conseguimos perdoar o outro, nós nos deixamos envolver pela amargura, pelo rancor. A nossa vida, ela se entristece porque ficamos presos àqueles sentimentos de raiva, né? E queremos que vamos alimentando aquilo e cada vez mais alimentando aquilo. E não deixamos de viver, né, a nossa vida, porque substituímos nós pelo pensamento no mal contra aquela pessoa. Jesus, quando ele esteve conosco, nós o maltratamos. Porém, Jesus, devido à sua moral elevada, ele olhava para nós como um adulto olha para uma criança, compreendendo a nossa simplicidade, compreendendo o quanto que nós ainda precisávamos caminhar nesta vida.
Assim deve ser o nosso olhar para com os outros. Se o outro está em erro, se o outro é violento, agressivo, rude, nós temos que olhar para ele com paciência e tentar ajudá-lo de alguma maneira, reconhecendo que nós também somos seres que temos defeitos, né? E que nós vamos também nos tornar pessoas melhores a cada dia. Então, dessa passagem do Evangelho, nós aprendemos que amar aos inimigos é uma dura tarefa do dia a dia, né? Que nós vamos aprender. E se nós não conseguimos resolver isto nessa vida presente, nós vamos carregar para outras vidas. E aí nós vamos aprender a amar esses inimigos. Porque hoje nós não sabemos quem desse grupo familiar que nós estamos foi uma desavença do passado, mas nós tivemos a oportunidade bela e maravilhosa que Deus nos deu de repararmos o mal com o bem. Nós estamos aprendendo a amar nesse dia a dia, né? Muitas vezes nós temos o coração ressentido e aos poucos nós vamos ter um perdão inconsciente e nós vamos deixando aquele inimigo para trás e ele vai se tornando um bom amigo. E aí nós vamos sentir uma libertação dentro do nosso coração, um alívio na nossa alma, porque nós vamos ter em torno de nós o amor, que é esse sentimento bom e sublime que sempre nos eleva. E quando nós deixamos essas brigas e levamos isso adiante, nós vamos ter justamente o contrário, né? E vamos criar ali situações cada vez mais difíceis. É como se nós, a cada situação de briga, nós pregássemos um prego numa tábua, né? E fôssemos pregando, até que um dia a gente resolve tirar, né, esses pregos. Só que a tábua não será mais a mesma, né? Ela vai estar ali toda marcada por todas essas situações. Assim é nós também. Então, evitar essas situações é o melhor que nós temos. Orar pelos nossos inimigos e orarmos por nós mesmos. Por quê? A nossa fala, ela pode trazer muito sofrimento a alguém. Nós podemos ser ali essa pessoa que vai machucar o outro, né? Então, prestar atenção na nossa conduta também. Será que eu não estou ofendendo, né? Será que eu não estou causando naquele coração, né, uma tristeza muito grande, né? Quantas vezes, né, a nossa fala ou a nossa indiferença causa algo no outro, né? Porque as nossas ações também implicam nos corações dos demais. Então, ter a caridade e poder contribuir sempre para sermos melhores, fazermos o melhor, termos o entendimento, a compreensão com o outro, o diálogo, sermos solidários, fraternais e lembrar que todo o mal que fizermos, ele vai retornar a nós mesmos, assim como o bem. Então devemos sempre pagar o mal com o bem e sermos pacienciosos, compreensivos, porque tudo ao nosso redor vai se modificar. A nossa vida será uma vida diferente, se nós conseguirmos ter esses sentimentos bons que Jesus coloca para nós no Evangelho. Nós sabemos já a receita para que nós sejamos melhores. Precisamos apenas pôr em prática em ações e sentimentos. Então, agradeço a todos e agora nós vamos para a nossa vibração. Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado pela vida, obrigado por cada novo dia. Que o Senhor esteja com todos aqueles irmãos
que estão passando por algum sofrimento. Que o Senhor esteja com aqueles que desencarnaram, aqueles rostos queridos que nós tínhamos muito carinho e ainda temos. Que eles recebam, onde quer que eles estejam, um abraço, um carinho. Mestre, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela família que nós temos, pelo amor que está em nosso redor. Obrigado, Mestre, por aquelas pessoas que nos faz sermos melhores, que com a sua fala fortalece o nosso coração, nos dá perseverança. Obrigado, Mestre, por encher o nosso caminho de pessoas de amor e de luz. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nas ruas nesta noite fria, que os seus anjos de amor levem um agasalho, algo para que eles possam se alimentar. Que o Senhor encaminhe e ampare cada irmão nessa situação. Cuida, Mestre, das crianças que estão passando por situações difíceis. Acolhe cada família que está em um momento de necessidade, está passando por uma situação de desemprego. Acolhe, Mestre, ampara. E ampara, Senhor, a nós mesmos, que possamos ter calma, que possamos estar felizes. Ajuda-nos a superar a ansiedade, a depressão. Ajuda-nos a enfrentarmos o dia a dia. E obrigado, Mestre, por estarmos respirando, por estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que esteve conosco ao longo do nosso caminho. Assim, pedimos a sua proteção ao longo desta semana, que o Senhor esteja conosco sempre, dando bons conselhos, aconchegando o nosso coração, nos enchendo de esperança e luz. Assim seja. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco neste estudo do Evangelho e convidá-los para a próxima quinta, que haverá mais um novo estudo. Uma boa noite e muito obrigada.